a esses amigos, a esses queridos familiares que iniciaram essa tarefa de amor, de carinho, de amor. Nesta manhã ensolarada, estamos começando a dar o início nesta manhã para esse passeio que será na bagunça. Gente, Emília, você ficou na onde? Gente, hoje é o grande dia do nosso encontro. Estamos aqui filmando a alegria nossa desse encontro maravilhoso que tentamos realizar há muito tempo. E é com muito amor. Uma salva de palmas, gente. Muita alegria. Agora vamos ao nosso barrocão, e daqui a pouco estamos abraçando Dona Mariana e todos os familiares que estão mais esperando a gente. Que Deus aqui no barrocão. Chegamos no nosso querido barrocão. Vamos lá. E ver o que realmente vai acontecer lá. Se Deus quiser, vai ser muito bom. Momento. Jonathan! Olha a outra. Quando resolver tudo, tem que ver aí. Quando ele Menino, como é filmar? Não tá por trás. Ih, você tá rindo. não tem cabelo branco, não dá. Mas tá pouquinho. Vai ver que não é mais. Tá lá em pouco. Tem. Prepara o café da manhã aí que eu tô chegando. Ô, tá retomado de hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha o café da manhã aí. Vamos, cavalheiro. Diga aí, Fernando. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Gastão. Tudo bem, aqui já vou tá aí? Tá aí, Claro. Valeu. Ai,
A senhora também faz parte da banda, o bicho pegou? Tudo bom. Faz parte da banda, o bicho pegou. Eu dessa vez de voz, não fico fumando não, dessa vez eu trago a filha pra comigo na restaurante. Não perdeu a carro? Fico falando com o mano. Aproximou. Agora nós estamos aqui num local realmente onde foi construída, eu, criança, e conheci essa casa. Todas as pessoas da minha idade conheceram aqui, que era o local onde meu avô, Mário, Dona Leuzina, que moravam aqui. A casa não era essa, realmente. Era uma casa diferente, era uma casa grande, onde existia uma calçada bem grande, tinha duas janelas, um alpendre grande, só que a entrada da porta não era bem na frente, ela era meio ao lado. Dessa frente, tinha esses dois troncos que nós, crianças, gostávamos muito de brincar aqui em cima. E adiante tinha uma cancela, onde nosso avô, ele vinha da roça, ele tinha um ligeiro pigarro para fazer e a meninada, se estivesse fazendo coisa errada, brincando, gritando, nós tínhamos assim um certo receio. Só que ele era uma pessoa muito carinhosa. E aqui nós estamos com Félix, Romário, Efigênia, que vai falar um pouco sobre essa casa, onde existia uma moenda, onde existia a parte que moía. Fala um pouco sobre o barrocão. Apenas acrescentando o que a Hermínia falou, primeiro da importância de nós estarmos juntos aqui, família tão grande, difícil de se reunir, mas que, graças a Deus, até a Efigênia veio do Rio para esse encontro, imagina. E dá alegria então que Maria está, o filho Pirandi, teve cuidado, carinho, de preservar as coisas que diz respeito à família Gama, nosso avô Mário Gama. Imagina então a alegria deles em nos convidar, nos trazer para cá, nos juntarmos aqui para esse dia, essa domingueira.
Acrescentando, apenas colocando, ratificando o que a Hermínia falou, a casa não era, naturalmente não é essa, mas a localização era essa. A cerca era exatamente, você botar a mesa, a cerca, de onde você está, a cerca era exatamente aqui, e aqui, aqui tinha uma porteira. Aqui havia uma porteira. Esses coqueiros, ainda que não sejam os mesmos, mas o local que meu avô plantou era nessa posição aqui, gente. Aproveito para dizer que foi aqui que foi realizado o casamento de meu tio Chico Gama. Trivoli, seu Nezinho, que era um vizinho aqui da família, carpinteiro antigo, carpinteiro antigo e muito bom da região, fez no Trivoli, uma beleza. Essa estradinha aqui, gente, na noite veio um motor, naquele tempo nem imaginar, luz elétrica. O motor veio do Pinheiro, se instalou, veio de carro de boi, foi instalado ali debaixo dos coqueiros, e aqui nessa estradinha houve a quermesse, de um lado e de outro, tinha as mesinhas, com venda de tudo. Fazer doce, aqueles doces de Natal, aqueles docinhos, saveirinho de doce como é que... Ali embaixo do coqueiro, nosso avô fez um tablado. Assim, batido assim. Bati, foi no pilão mesmo, no pilão. Bateu ali, pra ficar bem certinho, para o pessoal dançar. Voltando ao que era, agora vamos ver mais ou menos aqui onde é que ficava a moenda, que era um ponto, era um dos esteios da parte econômica da família. Lá ficava lá no fundo da casa. Ficava no fundo. Aqui havia um coqueiro alto. Uma mangueira, tem uma passagem da mangueira, e nesse casamento de meu tio Chico, meu avô matou 2 carneiros, foi aqui debaixo da mangueira. Essa mangueira Né? Olha, essa mangueira é novinha. Maria está falando aqui que essa mangueira é original, é a mesma. Ainda é do casamento do Chico. A mangueira nunca saiu daqui, não é a segunda, era aqui. Aquela dali foi depois. Foi depois, né? Porque mais ou menos ali ficava justamente a moenda. A moeda, depois da continuação da casa, Continuação da ele casa. fez casa de farinha, e depois fez botou a moeda, porque a outra moeda já tinha sido manchada. E aquela casa onde hoje é a casa de Ubirandi, era ali que morava o querido da família, assim, o amigo mais próximo da família, me parece o mais próximo, que realmente todos nós guardamos recordação, que era o Rosimiro. Um personagem muito importante, que a gente não tem como esquecer. Rosimiro era cego, morreu há poucos anos em Aracaju, mas que quando vimos, a casinha era um pouquinho para cá, uma casinha simples. Essa casa de Birandi foi construída no engenho velho, no terreno. Engenho velho, né? No engenho velho, no engenho. Eu alcancei as taxas do engenho, alcancei chaminé, alcancei tudo. Agora, a moenda velha acabou, foi quando aí seu avô fez a moenda pequena que botou aqui, para acabar de criar a família aqui. Esses outros foram criados já com o moinho pequeno, e continuou a feira, o caldo, tudo. Mas a casa de Birandi foi depois que o Birandi comprou, depois. E esse engenho velho foi bem antes então de Rosimiro, né? Foi na Rosimiro, trabalhou e sabia. Trabalhou. Tirar do sol, né? Depois da casa de Rosimiro tinha uma fontinha, e sempre a família aqui ia pegar água. Já está a fonte na lá? Ainda tem a fonte. Já tem a fonte. É um minador muito bom. Apanhava água. Tudo isso. Quer dizer, é como diz a história. Ali tinha uma fonte. Romário, E era... agora eu saio um pouco, gostaria que o Romário acrescentasse aqui com Maria situações que eles é que mais vivenciaram isso. Tinha uma fonte ali, que era a fonte que pertencia ao engenho velho, onde caía as coisas do engenho. As garrafas. Caía, era ali. Tinha 2 pés de mangueira grande ali também, que era esse que pertencia ao engenho. Agora eu, sua mãe, alcançamos a chaminé,
e as taxas. Viu, mas sua mãe é cantando, é bebê. Então, aquela taxa meio quebrada que tinha aqui, aparando água. Foi Era do direto. restante. Eu não sei, o que levou pra cá. Esses mais novos foi criado com o caldo da usina do moinho feito aqui. Porque o de lá já tinha sido desmanchado. É a história que a gente não pode nem abrir tudo. Coisa antiga, não? Coisa antiga. É bom lembrar, gente, que aqui no fundo da casa, que meu avô tinha ele era marceneiro, Aqui a parte importante também. era carpinteiro, era ferreiro, tudo para, naturalmente, o consumo dele, da família e amigos. Então, atrás da casa, tinha tudo, tinha fole, tinha bigorna, ele tinha várias profissões. Então, ele não se apertava com nada. Um arredo, um problema de um animal. Saía da vontade do trabalho dele, da vontade dele. Era Ele pensava ferreiro. em fazer, fazia. Primeiro eu deixava ela. Ele era carpinteiro, ele era ferreiro, ele fazia Ele tudo pensava de muitas qualidades profissionais. Ele era bom em tudo. O pai era bom em tudo. Tudo ele fazia. Ferramenta, fazia roda de carroça. Então ele tinha uma oficina aqui, era um de pardal, né? Gostou pardal, né? Você quer dizer, Ele fazia tudo. se não fosse você, Aqui é Aquela moeda foi ele quem fez por acaso? tudo foi feito. As peças grandes não. Ele fez em Riachuelo. Mas a parte de madeira A toda. parte de madeira toda foi ele fazer. parte de madeira fez papai. Tudo que fazia era ele. Agora, quando tinha ele fazia também coisa de ferro na loja. Pode vir. Fazia carro de boi, carroça, ferrava carro ali, ó, no meio do pasto. Fazer carroça, mas Botava aquelas tábuas, fez aquele fogo para ferrar. fazer carroça. Então eu pergunto assim, quer dizer que na época, aqui na região, ele tinha para si, para vender, para os amigos, o que fosse. Não, ele fazia pra ele, pra... Ele fazia para ele. Lá se fosse de amizade, ele tinha, porque ele tinha carro de boi, o carro mesmo que cantava. E tinha carroça mesmo, carroça de ferro, feita por ele, na frota. Olha, roda de carroça é a coisa mais difícil de fazer. Eu vi um Roda da principalmente de remedor, carro de Mas o remedor, finado cara. do Chico tocando no fole, tudo fora era ali mesmo, a feira. Foi assim. Roda de carroça é a coisa mais difícil que é difícil. Porque tem que esquentar a roda, o aro em si, abrir uma fogueira de lenha para esquentar Com aqui, aquela roda entregar lenha. assim com uns alicates grandes assim, que chamava, esqueci o nome, e colocar lá e era na marreira para ela encaixar. E bota E uma a roda roda de para ser bem madeira. equilibrada com aquelas artes Para ela todas. encaixar e não sair mais nunca, Encaixar. tinha que ser botada assim para ela colar ali dentro, ela derreter a madeira. Aquela roda de madeira lá, pra depois Porque pegar ele tem aquela um roda rolamento quente. de ferro, né? Pegar aquela roda quente ferro com mesmo. aquele Ele tinha uma ferro. rolamento Por dentro da madeira, né? Ele fazia de madeira e colocava de ferro dentro para segurar. Para segurar. Para nunca mais gravar. É um negócio que pouca gente Tudo fazia. era aqui, Com este ferro e tudo. É um negócio que Tudo era aqui nesse pasto. Tudo era aqui, era um pasto. Não tinha o terreno de agora. Depois, minha avó morreu, venderam, que dividiu aí a Rita, porque o pasto passou mais lá para Nada Santino. Uma outra pergunta, você se lembra de seu Paulino? Fala um pouco do seu Paulino assim, que era um personagem que eu gostava. Gostava de ver. Ele vinha todo de branco, roupa de linho. a lembrança que eu tenho do seu Paulinho, a lembrança que eu tenho do seu Paulinho, repara pra Não, interrompa um pouco, sai daqui. já se levou da história, já se levou. Só pra mim um pouco. Gente, nós falamos um pouco, há pouco instante, do casamento de Chico Gama e Bezita. Bezita era filha de seu Zoé. José, gerente da usina Tingui. Exatamente. Eu vou deixar com vocês um instante, justamente ela falando um pouco do casamento, quem foi, como foi. Mas menina, eu vou falar assim, é? Exatamente Porque assim. essa roupinha mesmo, de qualquer jeito? É, mamãe. Ai, meu Deus. Tem que começar desde o início, né? Quando eu conheci o meu saudoso Chico, né? Que não foi conhecido bem aqui, eu conheci ele da usina Tingui, onde eu morava, meu pai que era da usina. E ele trabalhava de carpinteiro, lá mais o pai, o seu Romário, né?
E lá nós ficamos um flexizinho, o namoro foi começado assim. Aí nós fomos um enterrozinho, né, de uma criança. E ele, acompanhado do burrinho, me acompanhando também. Quando chegou adiante, ele disse assim, eu queria a medida desse pezinho seu. Eu disse, com a medida do pezinho. E eu fiquei toda assim, né? Agora que eu tô assim, mas eu olhei assim. Quem querendo e tal, e pronto. Aí por aí, nós ficamos namorando, né? Depois passou um tempo com ele, mas eu vou dizer, ele tinha várias namoradas, minha filha. Ele era assim, não, tem um. Seu pai. Ele tinha, agora, eu parece que eu sempre era a predileta, né? Porque tinha aqui... E tinha aqui um senhor, seu Rosimiro, né? O nosso Rosimiro. Ah, seu Rosimiro era meu cuviteiro, minha filha. Maria, ele dizia assim, não se preocupe, deixa que ele vai querer você. Essas aí são um passatempo. Era muito conselheiro. Seu Rosimiro. Ali sabia a história de Seu toda a mulher. Rosimiro era E era cego, viu? E era cego, e via mais do que ele, né? Via mais do que ele tinha hoje. Ele via com o olho. Eu sei que continua esse namoro. Mais do que esse? Ai, Maria. Eu sei que continuou esse namorinho e acabava e voltava, ele com várias e tal. Eu sei que pronto, até chegou o final, que nós se acertamos mesmo, ele foi embora para Aracaju, eu fiquei, mas sempre, né, desconfiada, porque ele tinha muitas lá, né? Principalmente uma que foi cria do dono da usina, onde meu pai era gerente, que era gamadona por ele. E ela um dia chegou a dizer na casa de Mariana, ei Mariana, você sabe quem está na beira do fogo, se requenta melhor, não é? Eu chamava Querubina, o nome dela. Ela namorava, mas ela era doida por ele, né? Ela morava aqui, realmente eu morava... Ela disse, Mariana, você sabe que quem mora na beira do fogo, se requenta melhor, né? Bezita fica lá no interior. Não, era cria do dono da usina, do seu Guilhermino. Não é que é enfermeira? Era a cria, aí vocês viram já é outra coisa. Era irmã de Romário. Era irmã de Romário. Tá, tudo bem, aí toda semana eu ligava naquele telefone que tinha naquela época, né, que no vidro, vida, sempre eu já falei com ele e tal, e ele, não se preocupe não, tudo bem, nem se preocupe, é você mesmo que eu quero. Pronto, e nós ficávamos assim, pronto, sei que rolou, até que chegou o final do nosso casamento, foi um casamento muito bonito aqui no Barrocão. Foi a festa do maior até hoje aqui no interior. Foram dois, sabe o que é Tivoli? Você sabe o que é Tivoli? Foram 3 dias de festa. Isso aí é um coqueiral, que era um coqueiral aí, entendeu? Tudo arrumado. Era todo Tivoli. Era o Tivoli antigamente. Era um Tivoli de Rachoel. Foram 3 dias de festa. Começou na sexta, no sábado até no domingo. Isso aí rolou. E o casamento onde foi? Lá no morro. Lá naquele morro. Eu e o primo meu. Foi o pavio. Mas naquela época era direita. Na casa foi virgem. Não era pra ficar, não. Não. Aí lá vai nós. Subindo naquele morro. Então hoje eu não me de pé, minha filha, arrumada de noiva, subindo aquelas tiriricas todas, quando estou da saia, despegando na saia e leva eu, meu primo, que não é dentro de gás, né? Terezinha também foi, fazer ele cuidar. Não, esse é o Chuva de gás? Não, porque você tinha que ir de noivo. Ah, minha Nossa Senhora! Tinha vindo casar aqui. Agora você não casa dele aqui naquela época. Tinha pode? Ela ficou tão atrasada. Era tão atrasada que nem uma foto não tinha. Não tinha uma foto. A maior que teve até hoje. A maior festa do interior. Tá vendo? Isso vai aqui. Esse é o meu abalou iluminado. Não existia energia naquela época. A gente teve energia no meu casamento. Vai chegar energia hoje, tá difícil. Conseguimos com aquele, como é que chama? Aquele motor, né? E agora a lua de mel? A lua de mel! Diga a lua de mel! Na jaqueira. A lua da beira do rio!
Era assim, ó, lavou, enxugou, tá nova. Vem aqui. Nós fomos pra casa, depois da festa, né? Fomos pra casa. Chegou no quarto cheio de gente, tudo, de irmão. ia fazer. Não foi, né? Ninguém foi ideia, ninguém foi ideia. Vem pro Caí. Depois nós passamos pra casa. Meu pai, Deus vai da minha irmã. Nós fomos pra lá, chegou lá o quarto cheio de prima, tudo foi do casamento. E a gente não lugar fez nada. Você sabe quem foi ideia. Aí teve o rio também, lá no rio lá, nós estamos também naquele rio de lá e lá. Vem? A ideia foi dois. Não, eu vou comecei a nascer, foi na beira do rio. Eu vou passar agora do ano seu, não Eu fui o primeiro, eu nasci, foi gerado na beira do rio. Começar lá e terminar aqui. Vamos pro rio do Danguinha lá. Então começou lá. E depois vem pra aqui, vem viajar, né? Vem pra aqui, né? Vai pegar uma aí botar as palhas bananeiras. Mentido, né, velho? Você não sabe Não, de minha nada. casa tá virgem. Não pra vocês hoje não. É casado. Eu não levo pra Jesus. Mentirosa. Vai fazer no dia de semana por aqui, né? Mas eu vejo, uma vez pela beira do rio. Botar alto, mamãe. Essa história é muito importante. Silêncio! Meu Deus, já falei que tanta repetição de lua de mel. A lua de mel. Foi na beira da Foi na praia. beira na praia, naquela hora, naquela época. Foi na beira do rio, no rio Danguinha, lá, e o rio... Caí. Aqui, o Caí. Era meu cunhado, estava ocupado com as visitas. As visitas, tem 3 dias de visita. Porque a festa foi 3 dias, então não fez Não tinha espaço ali na beira do rio, né? A festa foi 3 dias, então não tinha vaga. Ficou bebendo e dormindo. Bebendo e dormindo, então não tinha cama. Então ia terminar. Era marinha. Naquela época, mas já pra casa de vinho. Um salto de prima. Você devia levar para ele. Um salto de prima. Mas eu já disse fui embora. Fui embora. Caju. Fui embora, mas minha cunhada Maria. Deixa eu só acrescentar um detalhe. Esse Chico Gama, o querido Chico Gama, Mais história, mais história. o personagem, Dia, peraí, dia. quem era o personagem Chico Gama? Uma coisa que deixou marcante para mim, pessoalmente, a figura de Chico Gama para a família, eu não me lembro quem ficou depois com carisma na família. Pra vocês terem uma ideia, quando alguém da família tinha um problema de saúde, tudo bem, que era a linha dele, que ele estava no hospital, tudo bem. Mas qualquer outro, problema assim, de família, ele estava lá. Era o primeiro que chegava. Tipo aquele, né? Sempre presente. Era impressionante esse grande detalhe que gostaria de deixar aqui registrado. Minha mãe mesmo tinha um problema sério de garganta. Ele vinha, olha, negona, tá? Deixa eu pincelar aqui, vinha cá. Aquilo podia ser, quando ele largava o trabalho lá e vinha pra cá, aquele cuidado de pai com filho mesmo. Então o Chico Gama deixou muito isso, que herdou muito do meu avô. Mas não sou eu, não mentiu. Eu achei esse depoimento que o Romário deu, eu achei maravilhoso. Eu gostaria muito que a família de Chico Gama talvez não saiba desse pequeno detalhe que ele fez aqui nesse terreno com o Bezerro. Conta aí, Romário. Não, Chico, eu acho que nasceu para ser enfermeiro. Sabia ler pouco. Foi levado para o seu Rio, que precisava lá de um rapaz direito, que soubesse aplicar injeção, ele só sabia fazer isso também. Aplicar injeção, que minha mãe era enfermeira da roça e assim me ensinou ele a aplicar injeção. O resto ele não sabia. Então ele foi para cirurgia e... Lá que aperfeiçoou. Lá ele foi o melhor enfermeiro que tem até hoje. Que não existe. Ele criava a vaca pareia que levava para Aracaju. Nasceu o bezerro dele, alegado. Com a mão assim, exata atrás, com a mãozinha assim. E meu pai foi em Riachuelo, telefonou lá, aquele telefone de escada que estava no ouvido, ele veio, dia domingo,
trouxe aquela pasta, que ele não nos apartava daquela pasta, que era o instrumento dele de trabalho. Ele ia passear e levava a pasta, né? Cheia de injeção, cheia de agulha de ponto, de anestesia. Ele não nos apartava dela para nada, mesmo para farrear. Mesmo para farrear, ele levava aquela pasta, que era o instrumento de trabalho. Aqui ele fez uma cirurgia. Ele operou o bezerro. Lembra que eu era menino, essa coisa que marca a criança. A criança, essas coisas marcam muito. Meus irmãos mais novos, Renato Pedro, o Tonho, o papai, mais jovem. Ele botou uma esteira aqui, pegou um bezerro, botou no chão, se vendeu, Deus fazendo o que Deus fez. Ele operou o bezerro, cortou esses tendões aqui. Eu nunca tinha visto a operação. Eu menino, na única dinheiro assim. E nunca havia. O bisturi fazia taco desses tendões aqui, ele operou o bezerro bonito. Na luz de candeeiro, cirurgia na luz de candeeiro. Na esteira, mamãe fazendo café ali e tal, ele. Meus irmãos segurando o bezerro, o papai ajeitando, eu segurando a luz. Coisa que me marcou, porque era criança, ele tinha aí 5, 6 anos. Então, esse bezerro, aí ele mandou enfaixar a mão do bezerro, botava num negócio que chamava estaleiro, botou um pau aqui, botou o bezerro comendo ali no estaleiro, dando a mamadeira, que ele não podia andar. Com um mês ele mandou tirar o gesso de uma mão, o bezerro começou a pisar. Era assim, né? O bezerro caminhava assim. E ele conseguiu colocar assim, o bezerro ficou pisando na ponta do casco. Com um mês ele tirou, mandou tirar, ele veio tirar o gesso de uma mão, começamos a soltar o bezerro para ele ir acostumando, e ele foi pisando. Com um mês depois tirou a outra, e o bezerro ficou um touro, curado, bonito, foi vendido aí. Eu digo isso eu passei, não é história. Eu assisti isso aí, eu como criança, então isso me marcou muito, eu vi que ele nasceu para isso. Agora é analfabeto, cima analfabeto, não assinava o nome, e foi criado na roça aqui, meu Deus. Ele foi para cirurgia assim, porque alguém precisava ir levar ele para lá e ele, depois de confiar na profissão, era um senhor profissional. Aquilo marcou muito, sabe? Ele nasceu para ser enfermeira, tá aí as né, as filhas, que são enfermeiras. Minha mãe era enfermeira da roça, ele trazia um monte de remédio lá de amostra, ela dava, todo mundo passava doente, ela dava remédio. Acertava, porque acertava mesmo. Mas minha mãe era enfermeira, ela olhava assim, aplicava uma colamina. E dava certo. Quer dizer, ele já tinha essa orelha, essa veia. Né? Isso aqui, nós morávamos aqui, e aqui era a estrada principal, como ainda é hoje, a estrada principal. Então tudo passava por aqui. Todo movimento do interior passava por aqui. Para Riachuelo, o médico era Riachuelo. Você vê a dificuldade naquela época de levar um paciente morrendo para Riachuelo. Era numa rede, transportava numa rede. 2 homens, um pau grande, uma frente, levando o doente para o médico assistir em Riachuelo. Então passava por aqui. Mas primeiro visitava minha mãe, que era enfermeira da roça. Ela sempre tem uma injeçãozinha para dar. Aí eu lembro que uma vez passou um senhor, que apareceu há pouco tempo, morrendo, passou aqui de noite, ela veio da injeção, eu levei com dinheiro. Quando ele aplicou a injeção aqui, ele abriu os olhos vermelhos e foi embora. Era o Lucindo, ninguém conhece aqui, Lucindo. Morreu doido, mas passou por aqui. Então, minha mãe era enfermeira, assim, com intuição. E os remédios aqui não faltavam, porque ele vinha de Aracaju com as amostras, dava para ela. Eu cheguei, ele descia ali na rodagem, com a pasta cheia de remédio, ela só dando, viu menino barrigudo assim, menino barrigudo é velho. Aí dava assim, menino barrigudo é velho, né? Tudo era velho. Podia estar barrigudo depois, era velho mesmo. Menino barrigudo é velho. Era São Francisco. Era São Francisco. Eu desci ali de ônibus, que chamava ônibus de Marinete, né? Não sei se você sabe. Naquele tempo o ônibus era Marinete. Quando eu desci da Marinete, com a pasta na mão, os meninos rodeavam assim. Até chegar aqui era dando remédio. Então meu irmão foi isso, foi um exemplo de pessoa, de pai, de irmão, de pai. E chega que dar um pouco. Ainda tem a palestra, ainda tem a palestra. Mais nova, eu vivia um pouco mais em Aracaju. Tem a Figênia, aí tá lá agora. Mas o que eu tenho, né, o que eu tenho a falar, é uma lembrança muito forte de meu pai, o cuidado que ele tinha comigo, porque eu era doente, eu tinha pneumonia muito forte. Tá boa hoje. Então, Eu nem sei como a lembrança que eu tenho muito aqui de meu irmão Chico, porque naquela época o que eu tive, se não fosse ele, Deus, eu talvez não estivesse viva hoje.
porque o tratamento muito forte. Pequena, com licença, pessoal, é o seguinte, a pequena interrupção é o seguinte, para dizer quem é que está falando. Efigênia, para quem não sabe, era a mais nova das filhas de Romário. Por favor, mulher no caso. Mulher. Então eu sei que eu dei muito trabalho aos meus pais, a meu irmão. Então muitas vezes o José, que chegou a falecer, está com um mês falecido, o José Gama, muitas vezes ele me atravessou o Rio Cheio, me lembro hoje, eu era garota, talvez na idade de uma dessas garotas, ele me atravessou o Rio Cheio, eu e mamãe, puxando os burros para levar. Naquela época não tinha transporte, era um trem, não tinha rodagem. Então, eu dava as minhas crises de pneumonia morrendo aqui vivendo, e para ser transportada para Aracaju, tinha que enfrentar os rios cheios. E esse meu irmão, José, que chegou a falecer, que ele não está aqui presente, mas está no espírito, ele me atravessou o rio cheio. Quer dizer, o depoimento que eu tenho é esse. E meus irmãos, a minha família, que eu dei muito trabalho, e eu vim para esse encontro de família. Porque eu estou viva, né? E estou com saúde, graças a Deus. Talvez tenha mais saúde do que antes. Era a pessoa da família mais doente, era a pessoa mais doente. Eu morava em Aracaju. Quem me conheceu... Diziam que ela era mimada, mas não era doente. Quem me conheceu sabe que eu já não estava nem aqui. Mas hoje estou não era para viver tanto, mas está com 60 anos. Estou longe, estou... O ponto que estamos falando, íamos falar só um pequeno, da minha parte, um pequeno ponto, Pedro Gama. Pedro Gama! Pedro Gama. Ah, já é Solange! Solange! O Bandeiro! O Aston! Longe de querer, através de poucas palavras, dizer quem é o personagem Pedro Gama, dentro do contexto da família Gama, filho de Romário Gama. Muito bem. Mas apenas teve uma passagem que minha avó, a avó de vocês, bisavó de alguns e tal, tinha uma tendência a ser médica, enfermeira, coisa desse tipo, muito humana. E teve um filho chamado Chico Gama, que seguiu a mesma linha. Só que tinha também outro chamado Pedro Gama, que também teve essa linha. O Pedro Gama foi levado, por uma circunstância, a ser enfermeiro no hospital de Riachuelo. O Dr. Milton, naquela época, era o diretor do hospital e cuidava todo o estado de Sergipe de uma linha em todo o estado de Sergipe. Muito bem, ele era famoso em todo o estado de Sergipe por conta disso, mas era estabelecido como diretor do hospital de Riachuelo. Tinha como a segunda pessoa, imagine, Pedro Gama. Pedro Gama. Mas o detalhe que eu queria registrar aqui, o dia que Dr. Milton teve que ir acesso para Riachuelo, para Aracaju, cuidar de um caso lá, e chegou para Pedro Gama e disse: Pedro, estou indo, tem que ser você a cuidar no dia de hoje que aparecer no hospital. Pedro, destemido como é, todos que conhecemos Pedro Gama, doutor, pode ir, deixar qualquer coisa resolver. Tudo bem. Lá para as tantas, aconteceu, na proximidade de Riachuelo, que um garoto montado no cavalo, foi fechar uma cancela, não foi fechar a cancela muito pesada, arrastou o menino de cima da montaria, né? O menino puxou, já não pode, a cancela levou ele e a cabeça do menino ficou entre a cancela e o morão. Levaram o menino para o hospital. Imagina, deixa eu contar um pouco da veracidade, como é que foi. Quem for muito emotivo não fiquem assim, porque tudo já passou, tudo chegou a bom termo. Só sei que o couro da cabeça, o couro cabeludo do menino chegou no hospital, batendo aqui no peito, na barriga do menino. Muito bem. Sangue, aquele cabelo solto, aquela coisa toda, aquele couro cabeludo. Só que para Pedro Gama, achou ele num momento que não era problema. Não, tudo bem, tal, eu vim chorando, espinhava. A mãe do menino, toda preocupada, chorosa, chega, doutor, eu não sou doutor não, mas eu vou resolver. Não se incomoda não. Vocês imaginam o quadro.
Aí Pedro chegou, pegou uma navalha. Primeira coisa, eu vou limpar o couro, o cabelo que está no couro. Pegou aquela manta, a manta do couro que protegia a cabeça do menino, limpou na navalha. Olha, gente, depois que passa, a gente pode até sorrir. Mas isso aí é coisa para doutor, com assistência, com muito cuidado, com muita asepsia, coisa assim. Quem é doutor aqui sabe disso muito bem. Limpou tudo e me espinhando. E ele não tinha anestesia. A anestesia que deu foi um comprimido, quer dizer, e ficou aquela coisa meio pela metade, me chorando, espinhando, ele aqui, não tinha problema. Segura a perna do menino, segura os braços do menino. Chamou a enfermeira lá também, junto com a mãe do menino, segura o menino, tá bom. Limpou tudo e começou a costurar, o detalhe é esse. Pegou de baixo, saiu costurando. Fez, sobrou couro. Quando chegou em cima, sobrou couro. Aí agora, isso não é tecido, né? Aí Pedro chegou assim, não tem jeito não. Meteu o dedo assim, o dedo indicador assim, ó. Pegou o biquinho do couro que ficou lá sobrando, empurrou. Empurrou. Tem que ficar aqui no lugar dele, né? Aqui, fica aqui, pronto. Deu mais um ponto, fechou tudo. Aí pronto, aí os cuidados normais ele teve, né? Botou, naquele tempo mais era hétero, etc, antibiótico, ele sabia disso. Isso foi no decorrer da manhã. Quando chegou a boca da noite, o doutor Milton chegou. E aí, Pedro, tudo bem? Não, tudo bem, doutor. Mas aí, a paciente A, B, C, não, tinha 3 ou 4 lá, enfermaria. Doutor, só tem um negocinho aqui, aí contou. Peraí, você não vai querer dizer que você, o garoto tá, doutor, tá aqui e tá bem. Já foi embora a febre. Mas Pedro, você é doido. Aqui é para mandar direto para Caju, para eu não pegar um negócio desse de jeito. Mas doutor, não se preocupe não. Aí o doutor ficou, aí foi quem ficou nervoso, foi o doutor. Doutor, Pedro, vamos lá. Sei lá, e aí eu saí correndo na frente e Pedro atrás. Quando chegou lá, a mãe estava de lado. Aí o doutor não queria nem saber, não olhou direito para a mãe. Quem é essa mulher aqui? Não era para estar ali não. Aquela mulher não podia estar ali, o negócio é muito sério. Aí, doutor, graças a Deus meu filho está bem. Esse outro doutor aqui foi quem resolveu tudo. Gente, era só o que eu queria registrar de Pedro Gama, como ele era, do cuidado que ele tinha, muito da linha parece que essa família tem muito isso, pelo menos tinha isso, né? Dona Leozinha era isso. Romário bem colocou, quando passava alguém sofrendo naquele tempo, isso aqui era um caminho, quase um caminho, estrada de carro de boi. Então alguém que está sofrendo ali debaixo de chuva, ela saía, quando passava aqui ela cuidava, era solidário o tempo todo. Depois chegou o Chico Gama, que foi um dos maiores enfermeiros que aqui realmente em Aracaju. E eu não podia deixar de extrair esse caso de Pedro Gama, até nessa emergência, uma situação que médico relutado, ficou preocupado, e Pedro Gama deu sentido a isso, resolveu isso, que fique registrado então. Complementando as falas do Pedro foi enfermeiro por acaso. Já tinha gente enfermagem, que minha mãe enfermeira, da roça, Chico era enfermeira, minha mãe enfermeira, e Pedro era Gama, tinha que ser enfermeiro. Pedro foi enfermeiro, ele trabalhava numa roça, e foi morrer de cobra. Então ele chegou no hospital, morrendo de cobra, morrendo, colocaram ele no cavalo, ele foi sozinho no hospital, morrendo. Chegou lá, o médico que atendeu era esse doutor Milton, o qual era prefeito de Riachuelo, o qual era patrão de Pedro. Ele trabalhava com visita, fazia o serviço para a prefeitura. Ele tirava a porta, mato, que era para a luz de alérgica de Riachuelo. Então, diretamente, Pedro era funcionário do doutor Milton, que era o enfermeiro, que era o médico que era prefeito de Riachuelo. Aí ele chegou morrendo, ele chegou no hospital morrendo. Foi no cavalo, a bandida foi um acidente, umas 3 horas da tarde. Ele chegou no hospital umas 6 horas da tarde já sem visão. Quando ele amarrou o cavalo, ele caiu. E foi se arrastando para o hospital, tudo sujo, estava chovendo. O bicho era garoto, estava chovendo. E ele ficou lá, ele dizia o que tinha, ninguém estava para encaminhar, e ele não pôde dizer o que estava sentindo. E quase morre. No último, com medo de atender ele, não sabia o que ele tinha, ele mostrou a perna inchada e o médico já estava sem voz, sem visão.
E o médico atendeu. Quando soube que ele estava trabalhando lá no Chiquiri, no terreno do pessoal de dentista, o médico estava sabendo como é que estava o serviço e ele morrendo. Bom, o médico foi, ele não morreu. Como ele sabia porque a injeção, e era filho de Dona Leozina, que do qual o também conhecia muito, deixou ele no enfermeiro. E deu esse enfermeiro que deu aí, fazia essa coisa de orelhada assim, toda, mas dava certo. Era a veia de enfermagem que minha mãe tinha, e que meu irmão tinha, e que ele também tinha. E que minha sobrinha também, filho de Chico, também tem. É isso. Bem, gente, eu sou a Solange, filha do finado Pedro, sou a terceira, né? E tem o Marcelo Washington, depois vem o Robson, depois vem o mais que tem, mas tá pedindo para juntar. Depois vem a Solange, depois vem a Ângela e vem o Jackson. Esse aqui é o meu esposo, meu marido, da meu filho. Esse é o meu filho, certo? Eu quero registrar poucas coisas, porque emoções são muitas. Para quem conhece, realmente são muitas. Vou tentar, viu? Adorei isso aqui. Isso aqui tem que estar sempre fazendo, gente. Isso aqui não pode acabar. É tanto que o nosso primo comprou isso aqui porque ele quis que isso acabasse, né? Então foi ótimo isso aqui. Espero que isso aconteça várias vezes. Porque é muito bom a gente conhecer primos. Porque essa semana mesmo eu fiquei sabendo de uma sobrinha minha que estuda no Unificado e a colega dela dizendo, olha, domingo eu vou para o Barrocão. Aí eu disse, Barrocão? Eu também vou. E quem é você? E aí se conheceram colegas de sala que não sabiam que eram primas. Que lindo, gente. Então isso deve acontecer. Quero também deixar um registro que Pedro, ele foi muito marcante, como contar aqui a história dele. Foi uma pessoa marcante como irmão, como pai, né? Então, todos temos defeitos, quem que não tem, não é isso? Ele socorreu também, morreu no hospital, socorrido por uma sobrinha dele, atendendo ele, medicando ele, porque foi assim que Deus o levou. Mas eu disse ao meu marido, quando eu estava lá no Barrocão, nesse passeio, nessa festa, vai estar pelo menos 3 pessoas que eu alcancei bem. Meu tio, Pinado Chico, não esqueço. Minha avó Leozina também. E meu pai. Porque eram realmente as pessoas que realmente adoravam esse Barrocão. O Senhor tem força também. Mas o Pedro, que vinha, né, dava uma rocinha, a jaquinha mole, a jaquinha dura para levar para Caju, né? Ia para a Cartia Bezita levar já, eu lembro disso. Levava a jaca dura para a Cartia Bezita, ia para a Cartia Maria, ia para a Cartia Mariana. A minha tia, que ele botou abrigo de Mariana Brava, que ele dizia que eu era Mariana Brava. Não sei, quem pensava era meu marido, eu sou minha brava. E, gente, adorei isso aqui, adorei. Vamos fazer sempre, meus primos, vamos fazer isso, é muito importante. Isso aqui não pode acabar nunca. Espero que continue sempre assim. Muito obrigada a todos. Eu só encerro assim agradecendo a 2 pessoas, né? Porque sem uma não seria possível tudo isso acontecer e sem a outra também não daria continuidade. Primeiro a Deus, né? Porque é o nosso Pai, é quem todos criou, e ao Pirandi, porque disse sim à sua mãe no pedido que ela fez e até hoje está tudo isso aqui mantido pela sua vontade, pelo seu amor, pela sua obediência também à sua mãe. Então louvado seja Deus por todos nós, né, e por essa bondade, por esse amor no coração dele, de dizer sim, e de dar continuidade a tudo isso, né, que é origem, que é família, e família é tudo isso, é estar junto, é partilhar, é estar numa sala e saber que alguém está ali, é seu parente também, é poder ir para um hospital e saber que ali você também tem seus parentes. Então que bom é poder dar essa continuidade. Louvado seja Deus. É o coordenador. Pessoal, como é importante a gente estar ouvindo isso, essas coisas nunca é demais. Certamente tem pessoas aqui que estão doidos para falar, para dizer alguma coisa, da sua maneira, poder também colocar. Isso é universal.
acontece com todo ser humano. Uns têm a facilidade de falar, outros não. Não é? Dizem que tem gente que é cantor, todos nós somos cantores. Tem cantor de banheiro, tem cantor de momento, cantor de contateiro, etc, etc. Bem assim é falar. Quem quer falar sobre Tio João? Quem pode falar? Quem quer falar sobre Tio João? É muito importante, gente. Pronto. Foi, trabalhou no hospital de cirurgia. Nós morávamos, eu nasci, até a idade de 14 anos, fiquei ali na Rua Dom Bosco, nasci lá no Dom Bosco, por conseguir bem em frente ao hospital de cirurgia. E o Tio João, por um tempo, ou melhor dizendo, até onde eu me lembro, ele trabalhou o tempo todo, até morrer no hospital de cirurgia. Eu gostaria então que vou passar o microfone para a filha dele. Não tenho lembrança, porque quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos, não tenho nenhuma lembrança. Não tenho. Então não sei nem o que falar. Não tenho nem o que falar. Meu pai era João. Meu pai era João, da Gama. Passar para minha mãe. Eu sei que ele era uma pessoa muito boa. Muito boa. Era um amigo. Para mim ele era um pai, um amigo, um marido, tudo de bom, porque ele era uma pessoa muito boa. Quer dizer que eu não tenho palavras para dizer. Fale. João, ele quase, né? Quase esse cunhado meu, quase foram criados comigo. Quase todos. Principalmente ele tá enxerido. Tão enxerido que já veio logo pra quê? Pra dar cunhada. Irmão mais. Mas João também, né? Foi uma pessoa maravilhosa, conviveu muito comigo, muito bom, ele me tinha uma atenção fora de série. Com esses sobrinhos, essas sobrinhas, a dedicação que ele tinha, sabe? Ele conviveu muito comigo. Deixa a perna para você, quando eu deixo a perna aqui, ele era uma pessoa maravilhosa, como todos meus cunhados, eu não tenho o que dizer, entendeu? Mas João, o Zegão, nosso Zegão acabou de ver há 3 meses e faleceu, né? Uma pessoa maravilhosa, muito bem. Não chora, gostoso. Não chora. Ele conviveu muito com essa sobrinha, essa Renilda, que ele tinha. Ele tinha adoração por ele tudo, mas essa Renilda sempre para ele era uma sobrinha muito querida. Depois ele foi embora para o Rio. Mas nós ficamos respondendo assim. Ele quando ia para o Rio, para mim era essa pessoa que eu chegava no Rio, no carinho que ele tinha comigo. Sim, aí eu parei do João. Então, esse jogo foi criado realmente comigo. Quando ele trabalhou no hospital, já estava trabalhando, hoje estava morando até comigo, quando ele estava trabalhando no hospital. Aquele tem o casamento, tá? Quando essa esposa dele muito bacana, ela é uma pessoa maravilhosa. E essa filha dele, entendeu? Eu tenho muita saudade, muita recordação dele. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Aliás, todos. Eu não tenho que dizer para os cunhados, todos são maravilhosos. Tá bom? É só o que eu tenho a dizer e agradecer. Obrigada por tudo. Gente, apenas confirmando o que a Elita está falando, o valor que é de Helena e a filha, né, ter dado sequência, ter seguido conosco a nível de família. Isso é extremamente importante, né, porque, meu marido morreu, onde é que fica os laços? Os laços existem, vão ser até o final de vida. Um personagem que eu gostaria apenas de um pequeno registro, que nos deixou há um mês atrás, que foi o Zegano. Recordações que ficaram, naturalmente. Uma que ficou para mim, que eu gostaria de falar mais ligeiramente, ele cuidando, sempre cuidando aqui dos trabalhos do pai, meu querido Romário, falou-se ali há pouco que, por não ter estrada, as coisas aqui, quando chovia principalmente, o rio enchia, o Jacarepica enchia, doentes ou cargas, muitas vezes tinha que passar no lombo da pessoa, né, nas costas. Manhã de inverno, já dizendo, na feira de Riachuelo, depois de Central, que o vovô Romário
levavam caldo de cana, levavam também carga de banana, caçoar de banana, banana verde, o quadro maduro. E como levar agora? Eram 2 netos. O Félio Mariano estava indo. Outro personagem, que é a mais nova das mulheres da família Gama, que está aqui presente, veio do Rio, só para esse momento, melhor dizendo, né? Ela está só feitinha. Ela já falou, não importa. Eu queria, por exemplo, vocês sabem que essa aqui era uma das maiores dançarinas que havia aqui no Barrocão. E era doente. Olha, vocês podem notar que ela não é feia, né? Ela é linda. Pronto. Então imagina essa coisinha nova. Gente, era um mimo. Além de ser bonita, uma menina bonita, era dançarina de primeira linha. Como dançamos muito, nós dançamos muito, nós dois dançamos muito. Eu digo, eu quero dizer que eu aprendi com você. E tinha uma pessoa que gostava tudo demais. Quando via a Efigênia, num baile que fosse, que ela estivesse, chamava-se Belchior Oliveira, lá de Riachuelo. Era família Oliveira, que é comerciante, muito dele, que tão bem, etc, etc. Você precisava ver quando os dois dançavam no salão. Era coisa linda de ver, muito bonito. A Efigênia está aqui, graças a Deus, conosco, né, dando esse momento de alegria para todo mundo. Eu passo para Romário, a Efigênia, Eu tinha 7 anos. Eu lembro pouca coisa, mas o que me lembra é muita recordação. Uma recordação pouca, mas que marcou. E Lê tinha 2 anos. Quem lembrava mais era a Nalva, mas ela não pôde me fazer a cirurgia. Mas o pouco que me lembra marcou bastante. Eu estou muito emocionada. Eugênia, ajuda um pouquinho. Olha, elas, quando a mãe se foi, essa aqui ficou muito pequenininha. E eu estava com um nenenzinho novo também, todo doentinho. E fui lá para casa dela, tomar conta delas. Fiquei por aí. Pega um pouquinho para ela. que a parede caiu quase que ela não Peraí, não, gravando, peraí. Tá virando a filha casada, né, com meu primeiro esposo, que era o Edinho, e nós fomos para lá e mudamos lá para casa deles, para tomar conta deles. Passamos lá faz um ano, mais ou menos, tomando conta deles, né. Então, a mãe faleceu, foi a parede da casa que caiu, né, foi uma coisa muito triste. Essa aqui estava novinha, estava com 2 anos, mas graças a Deus resistiu. Então, o que eu tenho a falar com é isso, uma lembrança, uma coisa muito triste no momento, mas superou. Graças a Deus estamos aqui. O Helenaldo se encontra aqui, o filho, se encontra aí em São Paulo. De vez em quando, agora eu quero me comunicar mais com ele. Ele se lembra, quando ele liga para mim, ele faz questão que eu ligue, cobrar, tudo, né? Que ele lembra dessa recordação, porque ele sabe que nós fomos para lá cuidar dela, tomar conta, até quando depois o pai dela e antes do acidente, antes do acidente, era uma irmã boa, muito alegre, era muito, sabe, ela não tinha tristeza para ela, era muito alegre. Ela me lembra muito, a gente quer não lembra, a Helena era bem a Helena, quando ela Espera, coração, tá fechado. Não, Helena era, como eu já falei, todos meus cunhados e minhas cunhadas. Mas, apesar de nós termos até de uma idade de sinal, sabe? Ela, pra mim, era uma pessoa maravilhosa. Eu me lembro quando o Emerson, quando o Rui era bem pequenininho, que ele teve uma acidez com a pé do bicho, e ela foi que levou o Rui pra lá, que tomou conta com toda a dedicação, sabe? E apesar do que ela era, eu fiquei devendo muita obrigação pelo que ela fez comigo, né? E que, no entanto, quando aconteceu esse caso com ela, a gente... Aí quando o Chico chegou de Paulo na eu cheguei e disse, Chico, por que você não falou com o médico para cuidar dela? Ele disse, mas eu não podia, que ele era médico. Eu disse a ele, doutor, o caso da minha irmã é muito grave. Ele disse, não, Chico, tenha paciência, amanhã eu resolvo. Quer dizer que não
tinha mais tempo, né? Mas ele, não sei, eu não posso nem culpar o médico, mas ele tem uma grande falha, que se tivesse cuidado mais tempo, ela não teria morrido, né? Eu tenho impressão disso dela. Mas, infelizmente, né? No momento dela, não sei porquê, isso mesmo. Isso também eu quero falar que isso tinha coisa de Gina, que ela é minha cunhada duas vezes, né? Minha cunhada por parte de Chico e por parte do nosso Edinho, que era meu irmão, que ela casou com ele, teve um filho de sinal. O Marquinhos, né? O Marco Antônio, que se encontra no Rio. Teve um outro, mas faleceu, sabe? Mas a minha mãe duas vezes, que é cunhada, é duas vezes, é comadre, ela é tudo pra mim. Todas são, tá? Mas ela tem um carinho todo especial por ela, tá bom? Tá, obrigada. Olha, gente, voltando a falar do Chico, naquela história do grande primeiro, é que ele nasceu para ser primeiro. Eu vou contar aqui um fato, porque eu posso falar muito por perto, porque eu me criei com ele. Chico era meu irmão, ele era meu pai, certo? Para os que não sabem, Chico acabou de me criar. Dona Vesita é minha segunda mãe, me criou, o que eu fui, que eu sou, o pouco que eu aprendi a ler foi ela que veio sobre o mundo, a minha fase de criança, de adolescência. Então meu irmão me levou para Caju. Sabe, você é o mais novo, não vai se criar analfabeto como eu. Vai para Caju para estudar um pouquinho. E ele me levou. Mas Dona Vesita, jamais eu chegaria hoje, ela chegou, se chegasse, se ela não assediasse. Mas do que? Se a mulher não quiser, nada fica. Se ela me assistiu, acabou de me criar. Então, nada chega era isso. Essa história que ela falou, que a irmã faleceu lá, ele se sentiu muito culpado, porque ele era enfermeiro. A maior mágoa dele é a irmã faleceu no hospital e ele não podia fazer nada. Quando abriram o organismo, o intestino estava perfurado. E Chico era assim mesmo, mas ele era peitudo, mas não era médico, ele era enfermeiro. Era peitudo, ele era atento, mas era enfermeiro. Quando a irmã chegou, o papel aconteceu, a parede caiu, aí ele de repente com a infecção por 2 dias morreu, e ele viu que algo errado estava sendo acontecido. Mas como é que ele ia abrir? Como é que ele ia abrir sem a ordem do médico? E nisso não infeccionou e morreu. Então a maior mágoa dele é ele ser enfermeiro, teve cirurgia na cabeça e a irmã morreu no braço dele. Por negligência da equipe médica. Porque ele era assim mesmo. Não pode achar que eu fico renovando essa história de Chico. E Chico nasceu para ser enfermeiro. O teste de Chico no cirurgia, ele foi daquele botão, ele foi, cortaram uma perna infeccionada, ele mandou ele segurar, ele segurou a perna e o médico cerrou, a gente teve a serrote mesmo. Ficou com a perna na mão assim, você sabia onde botar. Onde é que bota? Botou no bicho. Então, ele nasceu para ser enfermeiro. O médico ficou para ver a intenção dele. Quando ele pegou o balde e botou no lixo, o enfermeiro disse, isso está aprovado. O teste dele foi assim, então ele nasceu para ser enfermeiro. Eu trabalhei com ele por um tempo lá na cirurgia, perguntando, e eu vi os médicos. Eu digo, isso aconteceu comigo, não é história de ouvir contar, porque eu sou irmão mais novo. Muita coisa eu conto que eu ouvia contar, mas nesse caso eu assisti. Ele dava medicação ao paciente. O médico, o paciente voltava 2, 3 vezes, ele dava medicação e mandava o paciente do mal. Escondido do médico. Disse, ó, quer ficar bom, quer confiar no enfermeiro velho, toma esse remédio. O paciente não tomava, porque eu não confiava no enfermeiro. Tomava o médico, botava de novo, você não toma remédio. É, se eu tomei, toma, você fica bom. Mas não diga ao doutor não, eu fico com raiva. E quando o paciente tomava remédio, ficava bom. Quer dizer, ele não podia dizer, eu digo ao doutor que eu dei remédio não, mas ele sabia que o remédio que o médico estava passando não era correto. E ele escondido não dava o medicamento, só que o paciente não tomava. Porque eu não confiava nele, confiava no médico. Só que não estava bom. Eu digo isso que assisti muitas vezes. Ele dava medicação, não diga ao doutor não. E o paciente não tomava, porque eu não confiava muito. Voltava doente de doença, não tomou mais remédio, não confiou no primeiro velho. Não tomava, ficava bom. Então ele nasceu para isso. Chico era meu irmão. É um momento assim muito especial, estamos aqui todos reunidos, isso é muito bom, é algo assim muito raro. Há poucos dias passou na televisão, eu peguei muito assim ligeiramente, mas ouvi comentários de uma situação idêntica aqui essa nossa, né? Onde um número enorme de familiares reunidos. E hoje nós estamos aqui felizes. Quantos de nós hoje cancelamos compromissos e dando prioridade a esse momento, né? Porque consideramos assim ser um momento assim maravilhoso.
pessoa que tem algo assim de muito importante para passar um para outro, e a gente vai se fortalecendo com o olhar, com o sorriso, com o toque. Né? É difícil eu sair daqui amanhã e encontrar com um grande número aqui, eu não vou saber o nome, mas vou dizer, eu lembro de você em algum lugar, e eu peço que me vê por aí, pode falar comigo, e a gente vai se somando cada vez mais, vai se fortalecendo, e família é isso, como já foi dito, é participação, é integração, é a gente estar realmente assim, se somando, né? E como foi dito aqui, a menina, eu me emocionei, quer dizer, as duas coleguinhas de sala não sabiam que eram primas e hoje estaria aqui no Barrocão, né? E quantos de nós até trabalhamos na mesma repartição e não sabemos que temos parentes. Que a gente continue firme, sempre que for possível, estejamos sempre juntos, valorizando sempre esses momentos especiais. Que Papai do Céu, que Mamãe do Céu, que Jesus, como nosso grande irmão mais velho, esteja sempre a nos abençoar, a nos proteger, a nos fortalecer e podermos dizer: protege, Senhor Jesus, essa grande família. E que Jesus nos abençoe. E assim, uma atenção muito especial a essas tias que aqui estão presentes. A tia Mariana, com muito carinho, a mais velha. Vem a tia Maria, também essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco, né? E como já foi dito, o Birandi, né? Muito sábio, né? Nos aconchegou aqui nesse ambiente. Aí vem a tia Efigênia, o tio Romário. Quem é mais, gente? Chega, meu Deus, estou esquecendo de alguém, dos tios vivos, o tio Tonho, que aqui não pode estar presente, né? Tem seus motivos, que a gente possa enviá-lo em pensamento, um grande abraço para ele. E eu tenho certeza, porque assim eu confio, que aqueles que daqui já partiram, que se encontram no outro lado da vida, Papai do Céu está permitindo que eles estejam aqui em espírito participando conosco dessa alegria. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que a gente possa se abraçar, não ter vergonha de se abraçar, de se tocar. Muita paz e um beijo carinhoso no coração de cada um. Esse encontro que foi programado, foi sonhado há 2 anos, esse encontro começou aqui na novena em Santana, pela filha de Robson, que procurava as primas, perguntando ao pai quem era prima, quem era prima. E tinha um número muito pequeno realmente de primas. Eu ouvi ela falando ao pai, perguntando quem eram os primos. Então, me veio naquele momento aquela ideia, né? Por que não fazermos um encontro, alguma coisa, e fizéssemos com que a família unida e entendesse um ao outro. Então, dali surgiu a ideia, né? E eu falei assim, mas vamos fazer vamos fazer um encontro, alguma coisa que a família chegasse junto. E aí veio o nome de encontrão. E esse encontrão, gente, ia ser realizado em janeiro de 2012. Mas, devido à saúde de minha mãe, a Mariana, né? Está um pouco precária, como vocês já conhecem, então nós antecipamos para esse mês de novembro. E só pedindo a Deus que não chovesse. Mas graças a Deus está show, sem chuva, um dia lindo, claro, e a família toda unida, show. Eu só um pedido minha mãe, que precisa falar muito bem, que eu já conhece, a mãe, a Mariana, a filha de meu filho, é uma senhora, é uma pessoa muito maravilhosa, não é por ser minha mãe, mas aquela mulher forte, aquela mulher que diz a palavra sim, aquela palavra que contou, sempre foi assim, decisiva, cheia de opiniões, como vocês conhecem, uma pessoa super maravilhosa. Agora, só que a outra ainda, a outra irmã, que é a Maria, tenta conter alguns minutos, talvez, a família venha falar, Iracema vem falar só um pouco de Maria. A minha querida mãe, agora nós vamos falar um pouquinho da mãe dela.
de Jackson, viu? Ó, tá me localizando direitinho? Vou contar a história do seu filho. É, o que eu faço? Gente, eu não sei o que eu vou dizer, né? O que você quiser. Filho da filha, Fala de seu pai, fala de seu Meu pai, pai já foi, moleque. Olha, um cheiro para quem já foi, para quem tá com um abraço. Muita alegria. E muita alegria, entendeu? Eu estou muito feliz por estar aqui. Não, eu estava contando a história do primo Jackson. Que quando eu encontrei, eu nem sabia que era primo, né? Me rebolei com uma beleza, achando que ele estava me paquerando. E ele só dirigiu o carro, parava um pouquinho, dirigiu o carro, parava um pouquinho, até que ele teve coragem. Vocês veio da cema? Eu sou sua prima, mas eu dei um queixo assim que parei. Toda sem graça. Então foi por isso, esse nosso dono. Quando a Hermínia deu a ideia, eu fui a primeira a catar. Vamos fazer esse encontro mesmo, para que amanhã os primos não vão namorar os primos. Daqui a pouco tá se namorando sem saber quem é, quem não é. O nosso primo é uma linda dessa, né? Esse menino novo, maravilhoso, né? Os velhos não, porque também não pode deixar de olhar, né? Oi, que é isso? Que velho? Olha o câmera, olha o câmera. Agora acha que a gente vai perder o tempo para olhar para isso daí. A gente tinha que olhar para os novos, os jovens, né? Os jovens de hoje que são o futuro de amanhã, não é? Minha mãe está ali, Tem muitas palavras para emocionar tomar conta, mas eu só quero deixar só o seguinte, que essa iniciativa é muito importante e todos nós procuramos dar nossa contribuição para que sempre se realize, para que nossos herdeiros, nossos filhos, netos e netos, tenham essa oportunidade que é muito importante, principalmente relacionada à família. Então, relacionada à família eu acho fundamental. E é só. Que todos sejam felizes e Deus abençoe a todos. Eu sou Romário, olha, gente, eu sou Romário. Antigamente eu era Romarinho, meu pai chamava Romário. Como ele era vivo, ele era Romário, eu era Romarinho. Quando ele morreu, eu era Romário. Naquele tempo não tinha Júnior, né? Era Romário Filho. Então eu era Romário. Eu sou Romário. Certo? Acho que não me conhece. Agora quer falar o seguinte. Agora é Romário. Eu quero falar o seguinte. Eu quero retroceder um pouquinho, falar um pouquinho. Se nós não tivéssemos as origens que temos, isso, nossos pais, meus avós, a água frondosa, raizada, com água boa, sempre dá bom. Não fui chegar a esse ponto aqui. Então, nossos pais eram maravilhosos. Meu pai era um maravilhoso, minha mãe era importância. E chegamos aqui, chegou aqui, família unida, coesa, ninguém se vergonha de ver um primo, porque pode não conhecer, mas não há. Lá é meu sobrinho, não vou ver. Então isso, nós agradecemos porque eles tocaram a nossa origem, meu pai e a minha mãe. Que é uma pessoa de muita vida, muito religiosa, e que nos criou, sua mãe, como eu, sou mais novo, com a mesma regra, com a mesma disciplina, com a mesma exigência de formar um caminho. Senão nada disso tinha acontecido. Nós éramos uma família grande, mais unida. Nós éramos uma família grande, mais unida. Não tinha essa propagalização. Porque pouca gente tem esse privilégio de ter isso que está aqui hoje. Pouca família, grande também como a nossa. Os primos não conhecem primo. Então isso aqui. Eu vou falar um pouco do meu pai Romário, porque eu sou mais novo, não tenho muito o que falar. Já nasci no finalzinho, meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha 55 anos. Então já era um homem velho. Quando eu nasci, meu pai já tinha 55 anos. Tinha quase a minha idade hoje. Eu já conheci meu pai velho. Eu não curti muito meu pai. Eu tenho uma aula aqui dentro, pouca gente sabe. Eu nasci, meu pai já era velho. Eu já conheci meu pai velho. A sua mãe, que é a primeira, conheceu meu pai novo, forte.
E eu fiz já velho. Então a minha imagem que eu marquei, eu já disse eu não acompanhei muito a trajetória da vida dele, só sei que era um homem honrado, bom pai de família, muita vida, e que Deus só deu bons exemplos. Nós não Deus bons exemplos. Eu vou contar só uma passagem. Meu pai é um homem burro. Família de Efigênia Gama, que mora no Rio de Janeiro. Distante, mas só em tamanho de quilômetros, mas no coração é aqui em Aracaju, em Sergipe. Sempre presente em qualquer coisa que a família faz, ela está sempre junto. Lutou para conseguir chegar até aqui. Uma família unida, graças a Deus. Aqui em cima é a nossa anciã principal, hoje, a raiz da família. Está com 81 anos, saúde precária, Mariana, e deu esses frutos maravilhosos. Graças a Deus. Localize um pouco já. É a família de Mariana, seus 8 filhos. Mariano, Félix, o barbudo José Carlos, o outro barbudo da Puta Lísio, Ana de Preto, Hermínia e Augusto, de Camisa Vermelha. São os 8 filhos de Mariana. Agora vamos ver a família de João Gama. O nosso João, querido João, que já está no plano espiritual. Já que sei que está aqui olhando e feliz com esse encontro. Uma pessoa muito querida aqui pela família. E hoje tem Josinei, a sua filha aqui em formatura, a sua esposa Helena, essa outra é a irmã de Josinei. Em cima, Félix, né? Com sua esposa, seus filhos. Embaixo, Rejana, sua filha, a única filha que tem. Infelizmente não pôde dizer que é Rio. E infelizmente não pôde comparecer porque ela está viajando a estudo. E aqui embaixo é a família de Pedro Gama. Essa pessoa tão amada, tão querida que nós conversamos muito sobre o Pedro Gama, onde ele trabalhou muito aqui no Barrocão. Eu como sobrinha, não tenho nada que dizer dele, foi uma pessoa ótima, muito carinhosa, nunca me puxou a orelha, como sobrinha. Então, muito alegre. Deu esses filhos aqui, são seus filhos. E a sua esposa, que também está no plano espiritual, né? Angelina. Ambos estão na comunhão com Deus. Aqui em cima, nós temos a família de Teresita, que é a família de Chico Gama. É uma família muito alegre, como vocês estão vendo aqui em cartaz. Teresita em várias apresentações, alegre, animada, brincando com seus netos, seus filhos. E aqui abaixo nós vemos a família do nosso querido José Gama, que desencarnou há pouco tempo, tem uns 2 meses, no Rio de Janeiro. Um tio amigo, um tio muito alegre, muito risonho ele era. Tenho boas recordações do tio Zé. E essa frase aí? Essa frase aqui que tem: a saudade é tudo, a vida ficou, e alguém que não pode ficar, né? Então, tenho certeza que todos esses entes queridos que já estão no plano espiritual estão felizes. Família de Gama Barreto. É a família de Tia Maria. Aqui em cima tem um retrato de vovó.
Prió, né? Tia Maria, todos os seus filhos, netos, né? Ela casou-se com Edgar Gama Barreto, né? Onde deu esses filhos todos aqui. Sua família que hoje Tia Maria está presente, ainda graças a Deus, encarnada nessa família, está feliz, junto com todos os familiares. É uma família unida, uma família alegre e muito feliz. E a família do Birandi, né? E o Birandi, justamente, que é o principal, o Birandi, que é o dono dessa casa, que se ele não tivesse tido o pensamento de comprar essas terras, nós hoje não estávamos com esse encontro maravilhoso aqui. Que Deus abençoe ao Birandi, a sua esposa, seus filhos, toda a sua geração. É aqui, é a família de Helena. A nossa Helena, saudosa Helena, né? Que está no plano também espiritual. E a nossa Helena aqui, nossa Helena, e todos os seus filhos, aqui a sua esposa, que também já está no plano espiritual. E aqui todos os seus filhos, seus frutos, estão aqui, filhos, netos. Abençoados são todos, filhos de Helena. Tenho boa recordação também dessa filha querida. E aqui adiante nós temos Chico Gama, localizado aqui, ele bem jovem, né? Chico Gama, jovem, aqui com sua filha Renice na formatura, a sua esposa Bezita, que está conosco aqui nessa festa, e toda a sua família reunida, tudo em perfeita harmonia. Sempre Chico Gama, que está aqui muito bem localizada. Essa família fez esse painel, esse mural com muito carinho. Esse tio querido, 14 filhos, 14 frutos bons, amigos. E todos estão aqui. O único que não está aqui, não foi maior que trabalhar, porque trabalha, é Reinaldo. Não pôde comparecer, mas mandou seus filhos, todos felizes. Uma família muito alegre, muito unida, como vocês estão vendo. Menina, se lembra? Aqui é Ivo Mariana, se lembra? Ainda família de Mariana. Aqui é Mariana, sua mãe, Leozina, que esse retrato ele tem com muito carinho. Esse retrato de vovó, ainda quando ela brincava com a bonequinha. Aqui é Ivo, né? Sua família, seus filhos, ainda o fruto de Mariana. Um irmão também, muito querido, um irmão presente, um filho, amigo, sincero, fraterno. Esse nosso filho Mariana está presente.